Então, vamos lá. Artigo 1035 de Processo Civil. Artigo 1035 do Código de Processo Civil. Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Então, o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões, boa noite, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Então, repercussão geral são questões relevantes do ponto de vista social, econômico, jurídico, para não ficar nenhum fora, político. E aqui deixa claro que ultrapassem os direitos subjetivos do sujeito. Então, é uma coisa que diga respeito a todo mundo. É uma coisa que diga respeito, pelo menos, a um grupo de pessoas, a uma gama de pessoas. Tem que ser uma questão social, uma questão econômica, uma questão política, uma questão jurídica, que diga respeito a várias pessoas, e não só aquela pessoa. Por isso, quando diz respeito só àquela pessoa, o recurso é inadmitido. Para ser admitido, tem que ter repercussão geral. Mostrei para vocês as situações que falam em repercussão geral. Caso contrário, se eu tiver a situação, se a decisão ferir algum inciso do artigo 102, inciso 3, ferir alguma alínea. Então, se ferir alguma alínea do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, caberia recurso extraordinário, mas precisa também ter repercussão geral. Caso contrário, o recurso é inadmitido. Essa é a questão. Por isso que a gente fala hoje em dia que não é tão simples você recorrer para o Supremo. Para você poder ter recurso no Supremo, ou por bem, fala de remédio jurídico, foi apreciado em única instância por Tribunal Superior e foi denegado, aí cabe o recurso ordinário, ou
tem uma daquelas 4 situações, do 103.3, de toda sorte, precisa ter repercussão geral. Se não tiver repercussão geral, não cabe. Por isso, nós vemos hoje que boa parte dos recursos que vão para o Supremo são inadmitidos, por falta de repercussão geral. Esta é a questão. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Quem vai dizer se tem repercussão geral ou não é o Supremo. Então, vamos imaginar, você surge com algo novo que nunca teve. Você vai mostrar a repercussão geral. Então, o Supremo ainda não apreciou essa matéria. Aí ele vai analisar. Se tiver repercussão geral, vai vir como nós vimos aqui. Tem repercussão geral, não tem repercussão geral. Se não tiver, não tem para você, não vai ter para ninguém. E se tiver, tem para você e para todas as pessoas que possam dela precisar. Na verdade, o que interessa para o Supremo é algo que interesse para uma sociedade. Aí sim, por isso a repercussão geral. Eu estou querendo desafogar o processo. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, quando o STF constata que se trata de repercussão, são paralisados os processos com o mesmo pedido, que é o que está acontecendo ali no caso da fiança em locação comercial. Eu já tenho um recurso extraordinário. Esse recurso admitido, porque é repercussão geral, paralisam os demais. Esta é a ideia. Então, esta é a ideia. Parágrafo 8º. Negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Então, se for negada a repercussão geral, o tribunal de origem vai, então, agora, como está aqui, que versem sobre matéria idêntica. O presidente ou vice do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que verse sobre matéria idêntica, porque foi negada a repercussão geral. O primeiro vai para o Supremo para ver se tem repercussão geral. Se tiver, eles ficam todos aqui sobrestados. Enquanto o Supremo analisa a repercussão geral, os recursos ficam paralisados. A hora que o Supremo nega a repercussão geral, todos esses recursos que estavam paralisados serão inadmitidos e voltam para as varas de origem. E, parágrafo 9º, o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados que envolvam réu preso e pedido de habeas corpus. Então, se tiver repercussão geral, ele vai ser julgado no máximo em 1 ano. Agora, o parágrafo 8º fala: negada a repercussão geral, o presidente ou vice do tribunal de origem. Como nós vimos outro dia, eu acredito que vocês ainda se lembrem, toda vez que se interpõe um recurso para tribunal,
Essa de interposição, ou a petição de interposição, é dirigida para o juízo contra o processo. Por exemplo, sentença do juiz da 4ª Vara Civil do Tatuapé. Ponto. Recurso de apelação interposto a petição de interposição é dirigida ao da 4ª Vara Civil. A próxima folha são as razões do recurso, agora dirigido ao TJ de São Paulo. TJ, porque eu pus lá da 4ª Vara Civil. Se fosse para a Vara do Trabalho, eu iria dirigir para o TRT. E assim sucessivamente. Então, todas as vezes que você tem um recurso, você tem a petição dirigida para onde está o processo. Na verdade, o processo está na mão do juiz. É para ele que eu tenho que dirigir para pedir para mandar para o tribunal. O processo já está na 2ª instância. É para a 2ª instância que eu tenho que dirigir para ele mandar para a instância superior. Por isso aqui, o presidente ou vice do tribunal de 2ª instância é que vai devolver os processos para a vara de origem, se for negada a repercussão geral. Certo? Porque ele está parado lá aguardando. Ele não foi direto para o Supremo. Por isso, eu sempre interponho, eu dirijo para o local onde está o processo. Até porque quem recorre faz suas alegações chamadas de razões do recurso. E quem é recorrido faz as contra-razões. Quem é recorrido faz as contra-razões. Então, razões, contra-razões. Essas contra-razões ainda é feita embaixo para depois mandar. Certo? Esta é a questão. Quando cabe recurso ordinário, ROC, que é o recurso ordinário constitucional, ou quando cabe recurso extraordinário, algum problema? E aí nós vamos falar a respeito do STJ. E aí nós vamos falar a respeito do STJ. Quando eu penso no STJ, eu vou buscar, por exemplo, a Constituição Federal. Ótimo. No artigo 104, nós vamos, então, buscar o STJ. Antes de mais nada, STJ, Superior Tribunal de Justiça. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Este é o STJ. O Supremo, nós vimos que é o guardião da Constituição, que ele guarda a Constituição. Até brinquei com vocês, falei que ele guarda na gaveta. O STJ, ele é o guardião, TJ é o guardião do ordenamento
jurídico. O STJ ele é guardião do ordenamento jurídico. Até 1988, não existia o STJ. Então, as questões da justiça comum eram encaminhadas ao STF como instância superior. Então, passei pelo juiz, passei pela segunda instância. Se eu fosse para a instância superior, eu não tinha um tribunal para a justiça comum. Então, ia para o STF. Até o dia que o STF ele julgou uma briga de vizinhos em função da briga de cachorros. 2 cachorros em condomínio de elite se desentenderam e um mordeu o outro. E os vizinhos se desentenderam, foram parar em juízo. E um deles alegava cerceamento de defesa. Em função do cerceamento de defesa, ele conseguiu chegar no Supremo. Supremo Tribunal Federal, com só 11 ministros, analisando a questão, não que o cachorro não mereça, mas analisando briga de cachorro e briga de vizinho. Em 1988, com a promulgação da Constituição, o que aconteceu? A Constituição Federal determinou que fosse criado o STJ, que abraçou a justiça comum estadual e federal. Então, esse STJ que abraçou a justiça comum estadual e justiça federal. Isto foi o que aconteceu. Então, primeira coisa, criação. A criação foi pela Constituição de 88. Essa foi a criação. Coloquei aqui para vocês a seguinte situação: composição. Essa composição, ela pode ser elevada por lei. Composição por 33 ministros, mas pode ser elevado o número, ao invés de 33, podem ser 35, 37, 39. Por que isso? Porque a CF diz, no mínimo, 33 ministros. Por isso, no mínimo, 33 ministros. Pode, então, ser um número maior, mas no mínimo 33 ministros. Essa é a composição, por isso que ele pode ser elevado. Depois, número de integrantes, já vimos 33. Então, integram 33 ministros, sendo 1/3 vem do TRF, Tribunal Regional Federal. 1/3 vem do Tribunal de Justiça. E para não ficarem só juízes, porque 1/3 vem do TRF, 1/3 vem do Tribunal de Justiça. Para eu manter só juízes, 1/3 composto por advogados e membros do Ministério Público. Então, advogados e membros do Ministério Público, essa é a composição. Os advogados e membros do MP
precisam ter, no mínimo, 10 anos de atividade. Vai precisar também 10 anos de atividade e, para o advogado, conduta ilibada. Para o advogado, conduta ilibada. Por que para o advogado? O promotor não precisa conduta ilibada? Não, porque o promotor já demonstra ter conduta ilibada por declaração quando ingressa no Ministério Público. Então, para ingressar no Ministério Público, ele já tem que fornecer uma declaração firmada por autoridade, firmada por professores de faculdade, que ele tem conduta ilibada, que conhece e ele tem conduta ilibada. É isto que precisa para o membro do Ministério Público. Então, a conduta ilibada dele já está lá. E os outros, os advogados, sim, precisa demonstrar conduta ilibada, 10 anos de atividade para os dois. Mas o advogado também a conduta ilibada. 1/3 de membros do TRF, 1/3 de membros do TJ, que são juízes de carreira, e 1/3 de advogados e membros do Ministério Público. Então, 1/3 de membros do Ministério Público. Cada órgão faz uma lista sextupla com nomes. Aí os tribunais escolhem 3, que é uma lista tríplice, e enviam a lista tríplice e enviam para o Poder Executivo. A idade deles, entre 35 anos no mínimo e no máximo 65 anos. 35 e 65 anos. Esta é a composição. A única coisa é que os membros do MP não serão do tribunal. Ou melhor, não serão do Ministério Público Militar e nem do Público, então, nem do Militar e nem do Ministério Público do Trabalho. Certo? Eu tenho todos esses ministérios no Ministério Público Federal. Tenho do Trabalho, Militar. Então, eles só não vêm do Militar e do Trabalho. Vem do Ministério Público Federal, vem da Advocacia, do TJ e do TRF. Está composto o quadro de 33 ministros. Como 33 serão 11 para cada situação, entre advogados e membros do MP, eu tenho 11. Esses 11 serão sempre intercalados. Por exemplo, ora tem 6 advogados e 5 membros do MP. E ora, 6 membros do MP e 5 advogados. Então, aquele que sair, substitui, abre uma vaga, vai entrando naquela que tem menos. Então, eu sempre terei 6 e 5, pode ser do MP, pode ser da advocacia, não faz diferença. Então, vamos ver isto na Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 65 anos e menos
mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, da mesma maneira, a nomeação é pelo presidente da República, a sabatina é pelo Senado, que aprova por maioria absoluta. É isso que nós temos, então. Então, a sabatina é pelo Senado, que vai aprovar por maioria absoluta. E a nomeação será pelo presidente da República, que vai receber essa lista tríplice, que vem dos próprios tribunais e dos órgãos de classe, do Ministério Público e do Conselho Federal da OAB. Artigo 104, inciso 1. 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça. Pela própria Constituição, você já vai se adaptando. No TJ, desembargadores. TRF, os cargos são juízes. Mesmo patamar que um desembargador, só que nós chamamos de desembargador na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, são chamados de juízes. Então, 1/3 de desembargadores, 1/3 de juízes, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. 2, 1/3 em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Território, alternadamente, indicados na forma do artigo 94, que são, vamos lá para o 94, os 10 anos de carreira, de efetiva atividade profissional, lista sextupla, 94. Isso não nos interessa agora, porque não estamos falando desse quinto dos lugares. Então, será composto por membros, daqui em diante, Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. De efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação nas respectivas classes. Então, eles são indicados em lista sextupla, o tribunal reduz a 3 e entrega ao presidente da República, que vai nomear um. Este um vai ser sabatinado e, por maioria absoluta, passa a compor o STJ. Então, esse um passa a compor o STJ. Isto é o que nós temos em relação ao STJ. Então, é assim que nós vamos ter a composição do STJ. Um detalhe: a partir do momento da posse, então, da época da posse, o advogado e o membro do MP ganham estabilidade. Então, deste momento, eles ganham estabilidade. E ficam até quando? Até se aposentar. Eles ganham estabilidade e ficam até se aposentar. Para cá, basta ser brasileiro naturalizado.
Não precisa ser nato como no STF. Aqui pode ser naturalizado, não precisa ser nato como no STF. Então, o brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ, sem maiores problemas. O STJ, semelhante ao Supremo, ele tem competência ordinária. Então, o STJ tem competência originária. O que é a competência originária? O processo inicia, tramita e é julgado no STJ, sem nunca ter passado instância inferior. Então, sem nunca ter passado por uma instância inferior. Sempre ele começou aí, tramitou e julgou. Essa é a competência originária. A origem do processo é direto no STJ. 105, inciso 1, a linha A. Artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal me dá competência originária. Então, este inciso 1 me dá competência originária. 1. Processar e julgar originariamente. Nos crimes comuns, governadores do Estado e do Distrito Federal, e nos de responsabilidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça, os membros dos tribunais de contas, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos dos tribunais de contas do município e os do Ministério Público da União que oficiem perante esses tribunais. Então, aqui ele julga crime comum, o governador do Estado, e crime de responsabilidade dos membros dos tribunais, como nós vemos aí, o desembargador do TJ, RF, e por aí vai. Essa é competência originária. Se o governador comete um crime, quem vai processar e julgar o governador é o STJ. A denúncia será oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça. É o Procurador-Geral de Justiça que vai oferecer a denúncia. Então, essa denúncia vai ser oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça. 2. Mandado de segurança e habeas data contra ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Então, mandado de segurança e habeas data contra ministro. Então, contra ministro de Estado. Nesse caso, tem início no STJ. A linha C, habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Então, habeas corpus, coator ou paciente for, por exemplo, governador do Estado. O governador do Estado
está coagindo alguém. Vou buscar impetrar um habeas corpus. Este habeas corpus, porque está privando a pessoa na sua liberdade de locomoção. Este habeas corpus eu vou impetrar direto no STJ. Competência originária. D. Conflitos de competência entre quaisquer tribunais. Ressalvado o disposto no artigo 102.1, a linha O, bem como entre tribunal e juízes, a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunal diverso. Então, em regra, os conflitos de competência entre quaisquer tribunal. Se eu tiver conflito de competência de tribunal, quem resolve é o STJ, porque é ele quem vai julgar. A linha E, revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. Revisão criminal e ação rescisória de seus julgados. F, reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Se eu observar, a reclamação é semelhante à reclamação do Supremo. Com a diferença que aqui a reclamação é no STJ. Aqui a reclamação é no STJ. Depois, G, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativa de outro. Então, conflito de atribuições entre autoridade administrativa e judiciário é competência originária do STJ. H, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados casos de competência do Supremo Tribunal Federal e da Justiça e órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração pública, direta ou indireta. Quem tem que regulamentar é o órgão da administração pública. Se não regulamenta a lei, cabe o mandado de injunção distribuído direto no STF. E a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, homologar sentença estrangeira para valer no Brasil. Então, para ter validade no Brasil e executar as cartas rogatórias é competência do STJ. Antes, a competência era do STF. Em 88, passou a ser competência do STJ. Mas, inicialmente, era competência do STF. Então, alguém, por exemplo, se divorcia na Itália e vem para o Brasil. E ele quer que essa sentença dele seja homologada aqui, que tenha validade aqui. O que ele faz? Vai no STJ em busca da homologação da sentença estrangeira. Ele vai propor uma ação e vai precisar citar uma pessoa que reside no exterior. Vai precisar de carta rogatória. Vai, por meio do STJ, buscar esta carta rogatória. Então, são situações que nós temos aqui
como competência originária do STJ. Nessas questões, o processo tem início, tramita e termina no STJ, sem passar por qualquer outra instância inferior. Depois, competência originária, também tem competência derivada. Competência derivada. Essa competência derivada é chamada de competência recursal. Essa competência derivada é chamada de competência recursal. E aí começa. 2. Julgar em recurso ordinário. 3. Julgar em recurso especial. Você descobre que competência recursal é o recurso ordinário 2. Então, o recurso ordinário, que está aqui, no inciso 2. E RESP, recurso especial. E o RESP, recurso especial. Realmente, se alguém me falar, passei o dia fazendo um RO, estou falando que eu não sei o que ele fez? Ele pode ter feito um recurso ordinário para o STJ, um recurso ordinário para o STF ou um recurso ordinário para o TRT. Se ele não me falar o que ele fez, eu não sei o que ele fez, porque ele fez um recurso ordinário e eu sequer sei para onde. Esta é a questão. Julgar em recurso ordinário. Então, o STJ julga em recurso ordinário, competência recursal. O que ele vai julgar? Habeas corpus, decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, Distrito Federal ou território. Então, ele vai julgar por recurso ordinário, habeas corpus, julgados em única instância pelos TRF e TJ, quando denegatória a decisão. Agora, a decisão é denegatória, mas ela veio na segunda instância. Então, o meu problema, por exemplo, é em relação a um juiz federal. Meu problema, a autoridade coatora é federal. Vou impetrar HC no TRF. É a única instância. Por outras. Se o tribunal denegar, interpõe recurso ordinário STJ. Se
o TRF denegar o HC, eu interponho recurso ordinário no STJ. Por exemplo, a autoridade coatora é a vara da família, é o juiz da vara da família. Pronto. Vou impetrar HC no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado. Então, vou impetrar HC no Tribunal de Justiça do Estado. Se o... Desculpa, eu só vou atender porque eu tinha avisado que não estava ligado. Alô, é? Oi, boa noite. Pode subir, obrigada. Então, a autoridade coatora é o juiz da vara da família. Eu vou impetrar HC no Tribunal de Justiça do Estado. Se o tribunal denegar o HC, interponho recurso ordinário no STJ. Peguei os dois aqui. Peguei uma situação no TRF e uma situação no TJ. Só aquele juiz é juiz coator. A única pessoa que viu foi o Tribunal de Justiça do Estado. Aquele juiz federal é a autoridade coatora. A única pessoa que viu foi o Tribunal Regional Federal. Ele só foi analisado uma única vez e foi denegada a decisão, única instância. Ficou claro? Então, por isso é que eu posso recorrer pelo recurso ordinário para o STJ. Depois, a linha C, B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, quando denegatória a decisão. Mesma coisa. Mandado, mesma coisa. Mandado de segurança. Impetrado no TRF ou no TJ. Única instância, MS é denegado. Interposição de recurso ordinário para o STJ. Interposição de recurso ordinário para o STJ. A linha C. As causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, e de outro município ou pessoa residente domiciliada no país. Então, causa Estado estrangeiro e município ou pessoa residente no país. Ou organismo internacional. Então, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Esse também vai ser apreciado pelo STJ em recurso ordinário. E acabou o recurso ordinário. Então, recurso ordinário, eu vejo que só tem recurso ordinário no STJ para HC, IMS
única instância e denegada a decisão. E causa envolvendo Estado estrangeiro e município ou pessoa domiciliada no Brasil. Pronto, acabou o RO. Só isso cabe no RO. Não é todo dia que você tem mandado de segurança para ir para o STJ, não é todo dia que você tem HC para ir para o STJ, e aí que não é mesmo uma causa envolvendo Estado estrangeiro ou organização internacional e pessoa domiciliada no Brasil. A tua chance de recurso ordinário no STJ é bem reduzida, mas restou mais um recurso. Recurso especial. Restou mais um recurso. Recurso especial. Nesse caso de recurso especial, o RESP é interposto no STJ quando a decisão ferir o ordenamento jurídico. Quando a decisão ferir o ordenamento jurídico em uma dessas formas que nós temos aqui, do inciso 3. Então, se ferir o ordenamento jurídico, cabe recurso especial. São os dois recursos que eu tenho. No STF, tenho ROC e recurso extraordinário. No STJ, tenho RO e RESP. Nesses casos, eu tenho a competência recursal. Nesses casos, eu tenho a competência recursal. Esses são os recursos que eu posso ter. 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados. Então, primeiro, o TJ decidiu em única instância, o processo começou direto na segunda instância, ou última instância. O processo teve início no juiz de primeiro grau. Essa é a ideia para eu pensar em recurso especial. Processos que vêm do TRF ou do TJ, que foram decididos somente lá, em única instância, ou foram para o TJ e para o TRF decorrente do juízo de primeiro grau. A. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Contrariar tratado ou lei federal ou negar vigência. Então, a decisão contraria tratado ou lei federal. O juiz ou o tribunal decide contra a lei ou nega vigência para a lei que está em vigor. Bom, diante disso, eu tenho que mandar para o STJ. Por exemplo, o juiz
decisão deixa de aplicar a lei para evitar injustiça. O juiz pode fazer isso? Claro que pode. O juiz pode fazer isso. E ele deixa de aplicar a lei para evitar injustiça. Mas a parte contrária não vai se conformar. Porque não foi aplicada a lei, consequentemente, a outra parte, A e B. B se sente prejudicado, porque o juiz não aplicou a lei. Bom, mas ele não aplicou porque ia fazer injustiça. Ele pode fazer isso? Ele pode. Só que a decisão dele contrariou a lei. Como contrariou a lei, quem é que vai ver se cabe ou não o que ele fez? O STJ, que é quem guarda o ordenamento jurídico. Então, o STJ, pelo RESP, analisará se o juiz corretamente ao não aplicar a lei naquela situação. Então, vai o juiz analisar se o juiz agiu corretamente ao não aplicar a lei naquela situação. Aí não tem como. Como ele não aplicou, cabe recurso no STJ. Ou ele pode ter negado vigência. O STJ analisa e fala, não, está correto. E pronto. A linha B, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. De novo, a decisão dá validade a ato de governo local contestado em face de lei federal. Já vimos também no Supremo, o que tem que prevalecer é a lei federal. Porém, o juiz deu validade para um ato de governo local. Nesse caso, cabe ao STJ analisar se está correto proceder dessa maneira. Afinal, ele é o guardião do ordenamento jurídico. E a linha C, as causas em que forem partes, julgar válido o ato de governo local, já vimos. C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, a decisão deu interpretação diferente para a lei e o tribunal interpreta a mesma lei de outra forma. Então, aí, quando eu tenho interpretações divergentes sobre a mesma lei e o outro tribunal decidiu de maneira diferente, por exemplo, o TRF3 decide, interpreta a lei diferente do TRF, por exemplo, 4. TJ do Espírito Santo interpreta a lei diferente do TJSP. E aí cabe, então, interpor recurso especial. E o STJ vai ver se está correto. Mas tem um detalhe, não é todo dia que eu tenho uma lei federal, por exemplo, contrariada ou negada a vigência na decisão. Não é todo dia que o tribunal julga válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. E não é todo dia que se julga válido o ato de governo que se interpreta de forma diferente. Aí você tem que procurar outros tribunais para ver se essa lei
é interpretada de forma diferente. Como o STJ é o guardião do ordenamento jurídico, só cabe RESP quando o ordenamento jurídico for abalado, senão não cabe. Nesse caso, se não preencher os pressupostos, não preenchido os pressupostos, o recurso é inadmitido. Se não preenchidos os pressupostos, o recurso é inadmitido. É isso que nós vemos, então, em relação ao STF e em relação ao STJ. Você acaba de perceber que não é todo dia que você tem recursos no STF ou no STJ. Até aqui, algum problema? Para a aula que vem, eu vou procurar separar alguns acórdãos que o recurso tenha sido inadmitido, para que vocês possam ver. Certo? Alguma coisa que vocês queiram questionar? Se nada, na próxima aula, nós então prosseguiremos com a matéria. Nesse material ainda tem o 5º constitucional, que eu mandei para vocês. E na sequência, eu vou mandar mais material e trabalhar com os acórdãos, certo? Uma boa noite para vocês, então. Um bom resto de semana.